Tela inteira. Olá, pessoal. Então, retornando do trabalho, hoje do intervalo, essa é a nossa aula 2. E nesse momento, então, eu quero compartilhar com vocês 2 trabalhos que foram feitos no semestre passado. E a apresentação, digamos, dos artigos veio porque o Pedro tinha comentado qual que era o assunto que ele tinha interesse de fazer. E ele comentou que, no caso dele, ele queria fazer ali para identificar qual que seria o melhor regime. Aí eu falei, olha, quem fez um trabalho muito bacana no semestre passado foi a Letícia. Então, assim, ó, trabalho da Letícia, né? Planejamento tributário, um estudo de caso para escolha do regime de tributação de uma empresa do ramo hoteleiro. O que acontece, né? O que eu quis mostrar para vocês, e por isso que eu até comentei que é até mais interessante se a gente abrir aqui um trabalho tipo de um acadêmico nosso, de uma acadêmica, né? Que ela fez. Então, tem um resumo, que nem eu disse, né? O resumo é a última etapa. E aqui, ó, por artigo nosso, a gente consegue ter um parâmetro como é que são feitos os nossos artigos, tá? E como é que é a lógica para a gente fazer o estágio 1 e o estágio 2. Então, assim, ó, introdução, né? Os tributos incidentes em cada produto ou serviço prestado, sendo eles de forma direta ou indireta, impactam consideravelmente os resultados das empresas. Para a FABRET, planejamento tributário pode ser definido como uma avaliação prévia de todos os tributos incidentes sobre as atividades realizadas pelas empresas, assim como seus efeitos jurídicos, a fim de encontrar alternativa legal menos onerosa para reduzir o ônus fiscal e maximizar seus resultados. Claro, né? Porque o planejamento tributário tem que ser antes, né? Se for posterior, daí já seria daí já não entra mais no planejamento, né? Que é a distinção justamente de elisão e evasão, né? Que é ou uma possibilidade de uma fraude ali, né? Beleza, daí, ó, escolha do método de tributação é fator determinante, ela faz a contextualização, ó, vejam, começou aqui numa folha, né, onde ela faz uma introdução sobre o assunto, né, então, ó, a escolha do método de tributação é fator determinante para o resultado financeiro satisfatório, deve ser adotado conforme a adequação à realidade da empresa, o que pode refletir no rendimento e lucratividade empresarial. Dessa forma, conhecer os regimes de tributação, tanto nacional e sua aplicabilidade na empresa, possibilita a maximização dos resultados. Então, qual que era o grande problema, né? Esse trabalho teve a intenção de realizar uma investigação a respeito dos regimes de tributação, lucro real, lucro presumido e simples nacional, buscando analisar o regime tributário que mais se adeque às necessidades de uma sociedade empresária, limitada do ramo hoteleiro, localizada em Balneário Camboriú, através de um comparativo entre os regimes de tributação citados anteriormente. Então, vejam só o seguinte, ó, essa é a introdução, beleza? Introdução bem legal, né? Então, introduz o assunto, problema de pesquisa, né, ó, que era, aí aqui, ó, para alcançar o objetivo central da pesquisa, torna-se necessário, né, identificar os conceitos e definições do planejamento tributário, assim como apontar os aspectos e regimes tributários existentes. Outro ponto importante a ser observado é a apuração dos tributos devidos em cada regime. Dessa forma, torna-se possível realizar um comparativo entre os regimes. Se a gente for ver aqui, ó, isso aqui, ó, ele é justamente o quê? Os objetivos específicos. Para que ela consiga atender esse objetivo geral, ela vai ter que fazer o quê? Identificar conceitos e definições de planejamento tributário. Apontar, tá vendo? Ó? Sempre com o verbo no infinitivo, né? Só que, então, o que eu tenho? Ó? Ela traz, né, o objetivo dela, e aqui, ó, problema de pesquisa. Qual regime tributário é mais adequado para a maximização dos resultados, redução e incidência de impostos e melhor resultado econômico da empresa? Legal? Então, a gente viu, ó, introdução, conseguiu ver, né, qual que é o problema de pesquisa do trabalho dela, viu os objetivos específicos, né, e o objetivo geral. Aí eu tenho a fundamentação teórica. Fundamentação teórica, ela é a M2 do estágio 1. Ela fez a fundamentação teórica. Então, na fundamentação teórica, ela fez, ó. Essa seção apresentará a fundamentação teórica utilizada para embasar o trabalho e a pesquisa.
Os tópicos que ela abordou: contabilidade como forma de gestão estratégica, o que é o planejamento tributário, regimes de tributação, aí os regimes de tributação, né? O Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. Legal? Aí ela explicou a distinção, né, entre elisão e evasão, para trabalhar a lógica, né, do planejamento tributário, e a metodologia. O que acontece? Para M1, a gente faz, né, a parte da introdução, onde tem o problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, e a gente já faz na M1 também qual que vai ser a metodologia utilizada. Então, ó, a metodologia da pesquisa apresenta as técnicas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho, né? Aí ela diz, ó, paramorese, metodologia, determinação, e daí ela explica, ó, por exemplo, o que é o trabalho dela, né? Aí ela explicou, é um estudo de caso, né? Um estudo de caso busca a coleta e análise de informações de determinado grupo. Essa pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa quantitativa, né? Sobre a importância de utilizar um método estatístico nessa pesquisa, Fachin explica, beleza? É isso, tá? Então, assim, ó, para a nossa M1, né, que a gente mencionou, eu tinha colocado, só que como eles deram a limpa ali no sala de aula, eu já tinha o link da aula passada, mas a gente estipulou, né, próximo ali, junto com a M1, né, a entrega, então, da introdução e metodologia. Para a M2, fica a fundamentação teórica. No ano que vem, né? No ano que vem, é verdade, no ano que vem, né? No ano que vem, como é que finaliza, né? O estágio, né? O artigo. Aí você vai fazer a apresentação e análise, né? Apresentação, análise e interpretação dos dados, a conclusão, resumo e a socialização, né? Que é conhecida como banca. Desculpa que às vezes eu estou numa outra tela aqui. Ó, então o que ela fez, já que a gente mostrou o artigo? Eu tenho, né? Ó, os cálculos pelo Simples Nacional, ela trouxe ele bem completo, né? Como os outros também ela tem FGTS, ela traz FGTS. Pelo lucro presumido, aí o PIS, COFINS, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Com os dados da empresa. E daí depois, vou acelerar um pouquinho, tá? Eu sei que não vai conseguir ler assim, mas eu quero aproveitar e mostrar daí dois. Esse trabalho dela ficou muito legal, ficou bem bacana. Ó, aí ela fez todos os cálculos, né, em relação ao lucro real. E daí, cálculo de ISS, os encargos, né? Depois ela faz um comparativo, ó. Falou de cada um deles e dela fez o comparativo. Então era para saber qual que era o melhor regime de tributação, né? Aí ela trouxe, ó, quanto que era o comparação, né? Pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido e pelo lucro real e os resultados. Aí ela explicou os resultados, né? E daí ela tem ali as conclusões, beleza? Então assim, ó, esse trabalho aqui foi um trabalho bem legal, um trabalho excelente, né? Aí depois vocês vão tendo os professores ali que eles vão comentando, né? Deixa eu aproveitar e mostrar um outro trabalho que também ficou bem legal. Que foi o trabalho da Ana Cristina. Então, o trabalho dela ela fez com orçamento base zero, como opção para elaboração do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú. Então, ela fez um trabalho bem legal de pesquisa, ela se dedicou bastante. A fundamentação dela ficou bem legal e o trabalho ficou muito bacana. E foi no momento, né, quando a gente teve a apresentação, a professora Juliana até comentou, né, que o orçamento base zero, há muito tempo atrás, quando ela foi estava fazendo, acho que após o mestrado da Juliana, ela contou que lá nos Estados Unidos eles utilizavam, e quando a gente foi fazer que ela queria fazer, né, a Ana tinha mencionado que ela queria fazer e trabalhar a questão do orçamento público e trabalhar, né, especificamente com o orçamento base zero, tinha saído uma reportagem do chefe do executivo, né, ou seja, o presidente da República, né, falando ali que deveria se utilizar o orçamento base zero e tudo mais, bem interessante, e daí ela fez, ó, então, né,
resumo que nem a gente falou, é a última etapa, né, do trabalho. Então, ó, introdução. O orçamento público é uma peça fundamental na gestão de recursos do governo, seja em âmbito federal, estadual e municipal. Apesar de divulgar disponibilizados, esses orçamentos apresentam uma linguagem repleta de termos incomuns para grande parte da sociedade. Assim, o governo, para tornar essa ferramenta mais acessível à população, além de disponibilizar seus dados, realiza treinamentos gratuitos, proporcionando aos seus usuários uma compreensão do orçamento público, para que esses possam entender, né, como e onde o dinheiro público é aplicado. Aí ela explica a proposta de aplicar o orçamento base zero, a fim de responder as seguintes perguntas, né? Então, as perguntas, ela trouxe como se fosse mais do que uma pergunta de pesquisa, ficou bem bacana, que é assim, ó, orçamento base zero é uma boa opção para a elaboração do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú? Em comparação com a metodologia utilizada atualmente, vale a pena optar utilizar pelo orçamento base zero? Foi definido como objetivo geral desse artigo, analisar se o orçamento base zero é uma opção apropriada. Aí, né, a apropriada, desculpa que eu perdi aqui na linha. Se é uma opção, em comparação à metodologia atualmente, vale a pena utilizar. Foi definido, desculpa, agora sim, se ela é uma opção apropriada para a elaboração do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú e identificar a viabilidade de sua aplicação na entidade, visando contemplar também os objetivos específicos de, né, então ela traz, ó, quais são os objetivos específicos? Conceituar o orçamento geral, o orçamento público e o orçamento base zero. É claro, pessoal, assim, ó, é difícil, trocando assim uma conversa bem franca com vocês, né? É difícil você ter claramente todos os objetivos específicos quando a gente está no começo. Por quê? Porque aqui, quando a gente foi desenvolvendo, né, eu sempre tomo a liberdade de deixar, às vezes, com que o aluno possa fazer alguns ajustes. Por quê? Porque você começa a pensar como é que você vai fazer a estrutura da fundamentação teórica. E você já tem o norte do que você quer falar. É claro que quanto menos definido vai estar, mais solto você fica, e muito solto é capaz de você estudar ou pesquisar sobre alguma coisa que depois você acaba não utilizando tanto. Então, assim, qual que é o ideal? O ideal é que esteja mais próximo do que você quer. Aqui, todos os objetivos específicos, ela vai ter que atender aonde? No desenvolvimento do trabalho. Então, quando ela diz assim, ó, que ela vai conceituar o orçamento geral, o orçamento público e o orçamento base zero, significa que lá na fundamentação teórica vai estar explicando como é que funciona o orçamento geral, né? O que é a ideia do orçamento público? O orçamento público, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, né? Então, assim, tudo isso vai dar um norte, né? Depois, outro objetivo específico, descrever as vantagens e desvantagens do método base zero. Aí você vai ver o trabalho dela, vai estar lá na fundamentação teórica. Por quê? Porque faz parte dos objetivos. Ou seja, o objetivo específico ela vai ter que desenvolver ao longo do trabalho, seja já desde a fundamentação teórica ou lá depois na pesquisa. Por exemplo, no trabalho da Letícia, que nós vimos, a Letícia ela queria identificar, né, queria compreender a respeito dos regimes de tributação, e depois ela mencionava assim, qual que é o melhor regime. Então, para isso ela fez todos os cálculos e demonstrou, né, de forma quantitativa, né, qual que era o melhor regime, né. Claro que ela explicou ainda bastante melhor, né, assim, tanto quantitativa como o que demanda, né, em termos, assim, de pessoal. Se você fosse fazer, além do lucro real, lá do trabalho da Letícia, ser muito mais oneroso, demandaria também uma equipe muito maior de pessoas ali, né, em relação a todos os lançamentos. Beleza, ó. Depois, então, que nem a gente falou, né, vantagens e desvantagens, e depois comparar a metodologia utilizada atualmente com a base zero, beleza? Vamos ver como é que foi o trabalho dela. Fundamentação teórica. Lembra que a gente falou? Orçamento, orçamento público, orçamento base zero. Vamos ver a fundamentação teórica. Orçamento público, né, as funções do orçamento público, que ela fez um material bem bacana, né, os princípios. Um trabalho bem completo. A Ana fez uma série de treinamentos também a respeito do orçamento público, né? Ó, aí explicou, ó, a LOA, né, a LDO devia estar em cima, o plano plurianual também devia aparecer. Ela montou ó, um quadro
de quanto tempo é o prazo de vigência, como é que funciona a entrega. Ela é fera, né? Ó, a entrega, a devolução. Aí vai, orçamento base zero. Pacote de decisão base zero. Vantagens e desvantagens, ó. Né? A gente não mencionou que tinha que ter as vantagens e desvantagens. Aí depois ela vai ali, ó, procedimentos metodológicos. No caso, ela chegou a fazer entrevista com as pessoas que trabalhavam lá sobre o conhecimento e tudo mais, análise dos dados. Aí tem análise dos dados, tem ali as respostas, né? É bem super bacana o trabalho. Considerações finais. O orçamento sendo uma das principais ferramentas da gestão. O que acontece? Lá, depois, lá nas conclusões, você vai fazer o quê? Você vai trazer lá os seus objetivos e você vai ver se você conseguiu atender aquele objetivo. Então, por exemplo, ó, o presente estudo teve por objetivo analisar se o orçamento base zero é uma opção apropriada para a elaboração do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, identificar a viabilidade da aplicação na entidade por meio da utilização de uma pesquisa exploratória de amostragem não probabilística e intencional. Até falou aqui da metodologia utilizada. A efetivação do processo ocorreu pela análise de duas perguntas-chave. Legal? Entenderam? Então, assim, ó, o trabalho, ele tá todo amarradinho, né? Como assim amarrado, professor? Ele explicou-lhe o que é o tema, se explica o que é o tema que você quer fazer, traz seu problema de pesquisa, e daí você vê que os seus objetivos ela foi desenvolvendo a respeito na própria fundamentação e na apresentação. Nas considerações finais, ela retoma lá do início, ela fala assim, olha, esse trabalho teve por objetivo, né? Aí está lá o objetivo, né? Para isso utilizou tal metodologia, e daí ela vai, né, ó, a partir do desenvolvimento do estudo, verificou-se que o orçamento base zero se apresentou como uma boa opção para a elaboração do orçamento da Secretaria de Saúde. Ela explica algumas outras coisas, né? Então, assim, ó, show, tá? Beleza? Senhores, meu objetivo não é me estender ali na apresentação. Eu vou terminar, né, essa gravação e vou botar para gravar novamente e daí vou fazer comentários, então, a respeito das nossas etapas agora.